Sim, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando o nosso quarto episódio do Disruptivo Podcast. Estamos aqui com Luana Casola, tudo bem? Olá, hoje estamos trazendo uma convidada que tem uma história de vida super disruptiva. Nossa, a primeira convidada que a gente tem que ficar muito feliz porque ela topou essa maluquice da gente gravar esse podcast. Joana Gamil-Licheg, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom, primeiro, obrigada por esse convite. Tá sendo a primeira aí, tô muito feliz. E a ideia hoje é desconstruir muitas ideias sobre o universo social, sobre trabalho, sobre vida. Muito bom. A gente vai ter, eu acredito, como tema principal, que é algo que faz muito parte da sua vida, toda a parte de voluntariado, os países que você viveu, enfim. Tem muita coisa legal, então fica com a gente nesse episódio número 4 do Disruptivo Podcast. E aí, falando um pouquinho sobre as nossas plataformas, eu gostaria já de abrir falando sobre isso. A gente tem um patrocínio, vamos dizer assim, nas nossas plataformas hoje, que principalmente se você está querendo construir o seu site, querendo construir suas páginas de venda, seu CRM, por aí vai, você pode acessar aí pg.com.br, que é a nossa plataforma que hoje faz com que o episódio número 4 do Disruptivo Podcast entre no ar. E para começar, então, nós vamos falar sobre a história da Joana, porque Joana tem uma história muito incrível de vida. Compartilhe um pouco com a gente quem é Joana. Bom, sou Joana Gamil-Licheg. Hoje eu me apresento como voluntária social pelo mundo, como empreendedora social, mas nem sempre foi assim, né? Então, eu sou formada em design pela PUC e durante 8 anos trabalhei no mundo corporativo, né? Com terninho, com metas a cumprir, com toda aquela burocracia de vida corporativa. E foi assim durante 8 anos. Em 2016 eu resolvi ter minha primeira experiência voluntária internacional. Eu fui para Tailândia, primeira viagem sozinha, primeira viagem para o continente asiático, primeiro voluntariado internacional. Então resolvi me dar essa experiência de vida de fazer várias coisas novas pela primeira vez. E foi uma experiência muito marcante. Lá eu trabalhei num santuário de elefantes chamado Elephant Nature Park, na província de Chiang Mai. E é um santuário muito bacana porque eles resgatam os elefantes dos maus tratos, dos abusos que já tem mais de 1000 anos no país. Nossa. E eles levam para que os animais tenham uma qualidade de vida. E aí você ficava meio que trabalhando como cuidadora de um elefante específico, né? Porque tem muito disso. A gente, quando foi pra Tailândia, a gente bem que viveu isso. Você cuidar de um elefante, dar alimento pro elefante, muito legal. Na verdade, são 60 elefantes que essa Nossa. fazenda tem. E a função do voluntário não se tange unicamente em relação ao elefante, mas a gente tinha todo o cuidado de fazer a plantação da fazenda, de fazer Nossa. a colheita dos alimentos. Então, era um voluntariado muito, muito amplo. Nós íamos nas escolas para falar sobre a importância da preservação do meio ambiente, dos animais. Então, era um trabalho que começava desde a preservação do local, a conscientização, íamos para escolas e também tinha esse contato direto com os elefantes. Que legal, cara. Mas, que experiência. Para ser sincera com vocês, para mim o que mais marcou nessa viagem foi o dia que eu voltei para o Brasil. Eu saí do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro com meu mochilão nas costas e fui direto para o escritório onde eu trabalhava, no centro do Rio. E naquele dia, quando eu cheguei de frente para o meu computador, eu percebi que alguma coisa tinha mudado. Eu já não via mais propósito e sentido nas coisas que eu fazia. Só que, né, os boletos continuam a chegar, a gente tem que pagar as contas, eu não podia simplesmente largar minha vida para viver de voluntariado naquele momento. Um ano se passou, 365 dias, e eu resolvi ter a mesma experiência na África do Sul. Dessa vez trabalhando com crianças, com pessoas ao invés de animais, e foi uma experiência absurdamente marcante. Eu sempre fui o tipo de pessoa que falava que gostava mais de bicho que de gente, mas foi nesse momento que eu percebi o quanto a conexão humana é engrandecedora. E aí, novamente, foi uma experiência incrível, trabalhando numa comunidade carente chamada Masipumelele. E quando eu voltei, foram 15 dias nessa comunidade. Quando eu voltei, eu tive essa sensação de, ok, preciso mudar de vida muito mais intensa. Novamente saí do aeroporto de novo para o escritório e naquele dia eu não consegui responder nenhum e-mail, atender nenhum telefone, porque alguma coisa muito forte tinha mudado dentro de mim e eu precisava de uma mudança. Nossa. Então você fez uma viagem, a primeira viagem que você fez foi para Tailândia para viver a primeira experiência como voluntária. Aí você foi lá, voltou para o escritório, passou um ano ainda trabalhando no escritório, engolindo tudo e lembrando dos momentos que você viveu e do quanto, enfim, aquilo tinha um propósito muito maior para você. E aí você foi para África trabalhar com crianças, cara. Que louco.
Em todo esse período, Gabi, é importante louco. mencionar, eu sempre trabalhei no Brasil também com projetos sociais. Ah, Mas eu acho que eu precisei ir para fora, entender um pouco a realidade do mundo, que é muito diferente da realidade daqui. Entender que existem muitas mazelas e que é uma grande perda de tempo a gente viver só pra gente. Temos que viver e pensar um pouco também em todo o resto. E eu sabia que eu precisava dessa mudança depois que eu voltei da África do Sul, mas eu não sabia como essa mudança ia chegar. Eu precisava pagar minhas contas, não tinha ninguém para me ajudar. Mas eu sabia que essa mudança ia chegar de alguma maneira. Sabe essas certezas que a gente tem? E eu sabia que eu não podia fazer essa mudança chegar no meu tempo, mas eu podia me planejar para o momento que ela chegasse. Então, o que eu fiz foi melhorar o meu inglês, melhorar minhas habilidades enquanto voluntária. Então, nesse um ano que você ficou estudando inglês, se desenvolvendo para poder enfrentar o mundo lá fora, vamos dizer assim. Exatamente. Me Que preparar. Porque eu sabia que a capacitação ia ser muito importante, capacitação em termos de idioma, de psicológico, de corpo, fortalecer meu corpo, fazer academia, estar preparada no sentido espiritual, no sentido do corpo, da mente, em todos os sentidos, para realmente estar preparada para encarar essas mazelas sociais. Também aumentar as reservas, né, financeiras que representam tanto liberdade, né? Com certeza, começar a economizar, a deixar de sair, de ir para restaurante, para festa, sabendo que eu ia precisar desse retorno, dessa reserva para poder investir no meu sonho. Muito louco, cara. E aí? Aí depois você voltou da África, não conseguia mais trabalhar, e aí o que você fez? Você simplesmente disse, gente, desculpa aí, mas Não, eu continuei trabalhando. continuou trabalhando. Eu continuei trabalhando e para mim foi um momento muito simbólico. Eu lembro que eu estava no cruzamento da Presidente Vargas com a Rio Branco e eu recebi uma mensagem, que foi a mensagem que mudou a minha vida. Foi uma mensagem muito simples, mas para mim muito simbólica, que ela representou absolutamente tudo que eu precisava para largar essa vida, que foi uma mensagem da gestora do projeto da África do Sul, me convidando para voltar, não mais como voluntária, mas para fazer a gestão dos voluntários nos períodos de alta temporada. Então, pode parecer um convite muito descabido e doido para algumas pessoas, mas para mim era o sinal que eu estava precisando. Esse pontapé para realmente ingressar no universo social. E era enfim, um convite para você fazer um trabalho voluntário também. Você não ia ser remunerada por esse trabalho, ou sim? Não, eu ia trocar alimentação e hospedagem por esse trabalho de gestão, que para mim fazia sentido também na época, porque eu já tinha experiência com gestão, então achei muito bacana poder unir a minha habilidade profissional com o meu interesse no voluntariado e passar um tempo fora. Isso foi o quê? 2017 já, pela ordem cronológica? Foi alguns meses antes do final do ano de 2018. Ah, entendi. E aí você abraçou a causa e disse, ok, estou indo, mundo. E aí foi um processo engraçado, né? Eu tive 7 meses de planejamento, então Nossa. eu consegui me organizar em termos financeiros, de fazer todo esse preparo que eu mencionei em relação a estudos, a preparo emocional, corpóreo. E acho sempre importante pontuar, Gabriel, que eu não tive o apoio das pessoas para fazer isso. Quando eu falei para minha família... A sua família, você Exatamente. fala? Pessoas Famílias, na sua volta. grande parte dos meus amigos também não. E no escritório, menos ainda. É porque acaba não entendendo, né? Desculpa que o microfone fala. As pessoas que mais gostam da gente geralmente são as que mais bloqueiam a gente, né? Mais querem preservar, mais querem proteger, mais querem diminuir riscos. E é algo que no primeiro momento eu encarei de uma forma negativa, falando, poxa, mas está contra o meu sonho, o que eu penso, mas depois foi muito nítido que era realmente uma preocupação, um zelo. Então foi difícil, assim, porque eu entendi a preocupação, a gente estava vivendo um cenário econômico, ainda estamos, né, no Brasil, complicado. Eu já tinha 27 anos, estava com uma carreira legal, bacana, numa empresa americana super com projeção de carreira, então eu estava indo muito bem em termos profissionais. E de repente minha família me vê largando tudo isso, me jogar no mundo sozinha, sem nenhuma projeção. Eu acho que se fosse a minha filha também eu ia dar uma surtada. Sim. É porque você quer proteger, foi o que a Luana falou, né? Muitas vezes você está ali e você pensa na proteção. É complicado, a gente entende muito. Então, um dos grandes desafios foi realmente ter o foco. É isso que eu quero, é nesse projeto que eu vou, é esse caminho que eu vou seguir. E deixar as pessoas tranquilas com a minha decisão. Eu precisava ter uma mente mais cautelosa para fazer tudo de uma maneira segura, mas também deixar as pessoas seguras, né? Muitas pessoas falaram, Joana, mas é uma grande aventura. Eu falava, não é uma aventura, porque você não imagina a quantidade de planilhas que eu tenho feito para não tornar isso uma aventura irresponsável, muito pelo contrário. Eu estou indo para organizações sérias, comprometidas, que eu pesquisei. Eu estou indo com as minhas passagens já estruturadas, já sei aonde eu vou ficar, com quem eu vou falar. Então, não foi uma maluquice. Foi uma coisa muito bem calculada para justamente não me oferecer riscos, principalmente pelo fato, Gabriel, de eu ser mulher. E a gente sabe que lá fora isso é muito complicado.
Sim, muito, muito. E aí você ficou quanto tempo nessa viagem? E aí foram 8 meses Nossa. em 9 países do continente africano e asiático. Então, inicialmente, eu fui para a África do Sul, ser coordenadora desse projeto nos períodos de alta temporada. Muito E bom. aí foi uma experiência profissional incrível, porque eu coordenei 45 voluntários de países diferentes, Uau. de idades entre 18 e 45 anos. Então, coordenar pessoas já é um desafio muito grande. Coordenar pessoas de países com históricos culturais diferentes foi mais desafiador ainda. Sim. Com culturas, religiões. E era um trabalho 24/7, eu não tinha descanso. Então, eu trabalhava absolutamente todos os dias, mas foi uma experiência muito engrandecedora. E começou aonde? Como que foi? Você foi do Brasil para onde? Eu fui do Brasil direto para Cape Town. Que essa experiência é muito louca, né? A gente já se conhecia e do nada um dia a Joana, claro que ela já estava com todo esse planejamento, mas ela disse, gente, estou indo para o mundo, volto daqui quase um ano. E que você falou sobre as diferenças culturais. Nossa, porque são países com culturas completamente diferentes, né? A gente não está viajando em países de, assim, cultura ocidental, mais próxima. Sim. Quais foram, assim, as questões, as histórias mais marcantes de diferença cultural, as coisas que você se surpreendeu? De todos esses países? Histórias que te marcam. Legal. Certamente eu sei que tem algumas que a gente ria. Olha, todos os países tiveram alguma questão que foi muito marcante. Porque quando a gente trabalha também com projeto social, a gente está falando de mazelas globais. Então, lidar com problemas que não são do teu país já é muito complicado. Todos eles tiveram alguma coisa, mas se eu pudesse destacar pelo menos uns 3, 4, algo que foi muito impactante para mim foi no Quênia. O Quênia é um país que ainda é culturalmente aceito a violência em sala de aula, apesar de ser algo terminantemente proibido em termos legais. Mas é como no Brasil há 50 anos atrás. Não era permitido por lei, mas era culturalmente aceito. Lá eu trabalhei em uma escola pública de Mombasa, e nessa escola os alunos eram espancados. Meu Deus. De todas as formas possíveis. Não era uma palmatória, eram espancados nas costelas, na cabeça, nas mãos. Quando eles erravam um exercício, quando eles cochichavam em sala de aula, por coisas muito bobas. Nossa senhora, eu ia constantemente com as nossas conversas na aula, imagina? É porque vocês dois foram colegas de aula, né? Pra quem a tá gente assistindo. precisa explicar isso. Esse é um ponto interessante. E é uma linha muito tênue, sabe? Entre o respeito da cultura, o valor cultural, o aspecto cultural que você tem que respeitar e os direitos humanos. Então, para mim, ao longo da minha viagem, esse foi o maior desafio. Achar qual era a linha entre os direitos humanos e os aspectos culturais dos países. Foi muito difícil ser professora nessa escola pública. Eu dava aula de inglês e artes para as crianças. Mas o que eu fiz nesse período na escola foi o seguinte. Eu conversava muito... Minha turminha eram 77 alunos. Eu conversava muito com os 77 alunos sobre a importância de não ensinar por meio da violência. Quais eram métodos alternativos de ensino para eles não reproduzirem com os filhos deles, com as próximas gerações. Até porque um dia serão eles ali na escola, né? Com outros alunos, enfim. E, ao mesmo tempo, mostrar para os professores que existem outros métodos de você colocar ordem em sala de aula que não por meio da violência. E, concomitante a isso, escrevi uma carta para a ONU denunciando isso. E aí? A ONU respondeu falando que estava em análise, mas nunca nada foi feito a respeito disso. A ONU já tinha conhecimento, então, desses Não conhecimento. maltratos. Eles viram meu e-mail, eles colocaram como análise pendente, mas nunca fizeram nada a respeito disso. Eu entendo que existem diversas outras questões que a ONU está lidando, então não os condeno por isso também, porque eu entendo. E uma coisa muito bacana que aconteceu foi que eu denunciei a escola para o governo também. Porque eu achei que seria necessário o governo saber o que estava acontecendo naquela escola. E aí? E aí que, num primeiro momento, o governo me pediu provas disso. Nossa, que difícil. A questão é que, não sei de onde surgiu essa força, mas todas as vezes que as crianças foram espancadas, eu gravei. Então, eu estava sempre com meu celular nas mãos. E além de você ver, você registrava. Eu gravei depoimentos, eu tinha muitas provas. Então, quando eles me pediram provas, como uma forma, talvez de me coagir um pouco, de querer entender se aquilo era real, eu mandei todas as provas. E aí? E eles nunca mais me responderam, Gabriel. Mas, esse ano, eu voltei ao Quênia. Esse ano, eu tive um projeto social no Quênia e eu resolvi aparecer lá na escola. E aí, quando eu apareci na escola... E aí, os professores, diretores, eles todos ficaram sabendo do que... Ficaram sabendo. E o que aconteceu nesse período todo, e eu não fiquei sabendo durante 2 anos, foi que eles tiveram um problema muito grande com o governo. Um representante do governo foi na escola, aplicou uma multa sobre a escola, e a escola hoje está sob vigilância
por conta dessa denúncia. Então você mudou a vida daquelas crianças totalmente. Não posso dizer isso, Gabriel. Não sei se eu posso dizer isso. Porque você não sabe se eles estão levando, enfim, as normas lá à risca. O que eu sei dizer é que a escola hoje não recebe mais voluntários. E isso me deixou profundamente triste, porque eu sei o quanto esses voluntários eram importantes para as 890 crianças. Nossa, 890 crianças. Que não tem mais o contato com os voluntários por conta dessa denúncia. Então, eu tive um momento de crise sobre essa denúncia, achando que eu tinha feito algo horrível. Mas hoje em dia eu tô tranquila com a minha consciência de que eu fiz o melhor que eu podia em relação aos direitos humanos dessas crianças. E, cara, é muito difícil, porque você não pode pegar Você vê isso, você não só vê, mas você consegue registrar e você vai guardar isso pra você e fazer de conta que nada tá acontecendo. É um posicionamento muito difícil, cara, de tomar uma decisão. O que você faria? E essa escola, ela é pública? Ela é particular? Como é que é pública? Pública. Pelo governo ter poder sobre, né? Não, mas mesmo se fosse particular, o governo poderia agir com multas, avaliações. É algo que eu tenho certeza de que não vai mudar hoje, esse mês e nem essa década. É um aspecto cultural o uso da violência, assim como era no Brasil, e demanda tempo. Sim. Mas eu acredito que por meio dessas pequenas atitudes e da gente mostrar que nós não coagimos com isso, as coisas aos poucos vão mudando. Com certeza. E como é que foi a sua recepção no retorno, quando você voltou lá na escola? Sem dúvida as pessoas devem estar se perguntando isso. Deve ter sido uma sensação meio diferente, né? Luana, eu não quis me expor porque eu achei que poderia ser perigoso. As coisas lá funcionam de uma outra maneira. Com certeza. Então, quando eu fui à escola, na verdade, eu fui entregar umas cartas que eu tinha prometido para os alunos. Crianças de uma escola aqui no Rio de Janeiro escreveram cartas para essas crianças contando sobre a vida delas, fazendo uma troca cultural. Eu tinha prometido que eu devolveria essas cartas. Então, eu fiquei na porta da escola com uma pessoa da minha confiança que foi me acompanhar, mas eu não entrei e eu não quis me expor porque eu saberia que isso poderia ser extremamente perigoso para mim. Com certeza. Nossa, que situação difícil, cara. Sim, agora você deixou a sua marca, pode ter sido às vezes o primeiro passo, mas foi para fazer pelo menos as pessoas repensarem, avaliarem, questionarem, isso já é incrível, né? Eles podem não reconhecer isso como um ganho do voluntariado, porque geralmente as pessoas não querem mudar o status quo. Mas a troca, o voluntariado é justamente isso. São nas visões completamente mais diferentes que se há maior ganho. E você soube de como os alunos receberam essas cartas, eles responderam essas cartas? Porque tudo você fazia intermediação, né? Como que foi? Foi muito bacana. Eles escreveram, os alunos do Quênia escreveram essa carta enquanto eu estava lá para os alunos do Brasil. Que legal. Cara. E quando eu voltei, eles não acreditaram. Eles acharam que eu nunca mais voltaria com essas cartas. E eu sempre levo muito a sério toda a promessa que eu faço, principalmente para crianças e adolescentes. Porque a criança e o adolescente, quando ela confia num adulto, que ele vai cumprir com a palavra dele, isso vai ser muito impactante. Então, quando eu voltei com essas cartas, eles ficaram totalmente incrédulos e querendo saber um pouco mais sobre o Brasil. Assim como aqui, as crianças da escola no Rio de Janeiro quiseram saber mais sobre o Quênia, desmistificar essa ideia da África, né? A África é um continente, não é um país. E a realidade deles é muito diferente das crianças que hoje a gente, por exemplo, tem em escolas públicas aqui no Brasil? Gabriel, é uma realidade completamente diferente no que tange à miséria, às necessidades, ao trabalho infantil. Então, as crianças muitas vezes estudam no período da manhã e trabalham à tarde para complementar a renda. Caramba. Então, tem diferenças crianças culturais com, muito tipo, grandes. 8, 9, 10 anos de idade. Ajudam em casa, vão trabalhar na casa de famílias. Como doméstico? Sim, exatamente isso. Caramba. Isso foi algo que me impactou muito na Índia também, já passando por uma outra experiência, que eu tive a experiência de trabalhar num projeto social na Índia. Eram 2 projetos, na verdade, um voltado para o empoderamento de mulheres de castas baixas e o outro de crianças numa escola. E esse de crianças em escola, na verdade, era uma comunidade carente chamada Sitaram e era um lugar paupérrimo, é o que a gente imagina daquele caos da Índia. E essa escola era muito bacana, porque era um projeto social, onde ele pegava essas meninas que elas trabalhavam como domésticas na casa de famílias, estando suscetíveis à violência ou assédio, e colocam essas crianças numa escola. Então, é um projeto extremamente relevante, tímido, mas é um projeto que está começando e realmente revolucionando essa questão das mulheres na Índia.
Muito bom, muito bom. Cara, São tantos pontos, né? São tantas coisas a falar. Por exemplo, uma das coisas que eu fiquei pensando muito é o governo, ele não tem nada que por exemplo, proíbe criança de 8, 9, 10 anos de idade de trabalhar em casas de família, e se tem, isso não é respeitado. Como que funciona isso? Leis tem, assim como tem no Quênia a questão de não poder usar a violência em sala de aula. Mas Só a que, cultura, na prática, o valor cultural, a necessidade sempre vai estar acima da questão da legislação. Então, hoje na Índia existe uma discrepância muito grande no número de mulheres e de homens. A mulher, ela é desprestigiada desde o momento que ela nasce. Não sei se vocês sabem, mas na Índia é proibido testes para descobrir o sexo, o gênero da criança, porque isso já gera um aborto devido ao gênero. se for mulher, tem mais chances de ser abortado. Sim, isso Nossa. acontece por diversas razões. Então, o preconceito em relação à mulher começa antes dela nascer, quando ela ainda está no útero da mãe. A criança que nasce, por exemplo, se uma família tem um menino e uma menina, quem vai para a escola é o menino. A menina vai ficar em casa porque ainda existe essa questão do patriarcado, da mulher ainda ser muitas vezes vista como aquela que vai tomar conta do lar, das crianças. A menina que consegue seguir com os estudos e chegar numa universidade e começar a trabalhar, certamente o salário dela não vai ser o mesmo do que um homem. Existe ainda essa discrepância muito grande em relação ao salário. E aí começa o processo, novamente, quando ela engravida. E ainda tem a questão do dote, que é algo extremamente danoso na Índia, e a questão das castas, que são 2 grandes problemas que muitas pessoas dizem que já não existe mais, mas talvez em grandes centros como Nova Delhi. Quando você vai para o interior, você vê a questão das castas muito óbvia, e também o quanto o dote ele interfere na questão, na relação da mulher. Explicando rapidamente o que é casta e o que é dote, você consegue dar um visão geral? Bom, as castas são as divisões sobre a função que as pessoas ocupam na sociedade. Então, tem as castas mais altas, tem as castas mais baixas. Teoricamente, pessoas das castas mais altas não podem casar com pessoas das castas mais baixas. E existem os Dalits, imagino que as pessoas já devam ter ouvido falar, que são os intocáveis. São aquelas pessoas que nem ao menos pertencem às castas e que fazem trabalhos mais perigosos, mais, entre aspas, que outras pessoas não fariam. Então, são pessoas que estão ali limpando as ruas, que estão limpando os esgotos, que estão fazendo trabalhos e dizem que não se pode tocar nessas pessoas. Meu Deus. Então, é algo muito complicado que ainda existe na Índia. É camuflado hoje em dia, mas existe, principalmente quando você vai para regiões mais interioranas. Nossa, que impressionante. E o dote seria? O dote seria o pagamento que a família do noivo faz, que a família da noiva faz ao homem quando ele se casa. Isso eu queria muito entender, porque eu sempre ouvi falar do dote ao contrário, né? E na Índia é invertido, não? Eu ouvia falar sobre o dote do noivo dá pra noiva, e na Índia a noiva que dá. Como é que funciona isso? Essa é uma das razões pelas quais existe esse aborto das meninas, porque muitas famílias não têm o dote para dar ao marido. Então, ter uma filha mulher, entre aspas, causa uma despesa financeira já para a família. E a mulher geralmente vai morar na casa do marido também, a mulher passa a pertencer à família do marido. É muita loucura. Nossa, é muita diferença cultural, né? Você fica muito chocado. Né? Loucura, diferença cultural, o jeito politicamente certo de falar. Enfim, muita maluquice. Mas existem algumas questões sobre a Índia que são muito importantes de ser pontuada. Existem ainda preconceitos e imagens muito estereotipadas sobre o país, principalmente, por exemplo, no que tange a mulher a ser perigoso para uma mulher turista e para a Índia. É claro que todo lugar oferece perigo, mas, de modo geral, o que eu sinto e o que eu vejo dos meus voluntários é um respeito muito grande do indiano pelo turista, porque ele entende que o turista está indo visitá-lo, quer conhecer. Então, eles entendem o turista um pouco como um deus a ser cuidado, a ser velado. Existe um respeito muito grande. E houve algum momento que você viu algo muito, assim, ocorreu algum risco? Porque, você ficou 8 meses viajando sozinha pelo mundo. Houve algum momento que você se deparou com alguma situação que foi muito chocante, que você correu risco em qualquer lugar do mundo, não necessariamente na Índia, somente? Correr risco, acho que não. Eu estava sempre muito munida de informações sobre os projetos, nunca estava sozinha. As pessoas sempre sabiam onde eu estava, seja no projeto, seja fazendo turismo.
E acho que existe uma força maior aí que protege os viajantes. E essa é uma questão importante até para quem for fazer voluntariado, fazer essas viagens, é manter as pessoas, alguém sempre informado, sempre ter alguém que de alguma forma possa talvez ser um apoio em alguma necessidade que você possa passar. Enfim. Qual foi a sua percepção, assim, em relação a estupro na Índia? Porque eu acho que é uma coisa que as pessoas têm muito medo, né? Fala-se muito, ano passado estava se falando muito sobre estupro coletivo, sobre essas questões da mulher. Você acha que a turista não está tão sujeita? Ou... Luana, imagino que a gente, enquanto mulher, está sujeita em todos os lugares. Sem dúvida. Existe uma pesquisa da Forbes, acho que foi esse ano que eles fizeram uma pesquisa falando sobre os lugares mais inóspitos para as turistas mulheres irem. O Brasil está no número 2. Nossa. O Brasil é o segundo país do mundo mais inóspito para as mulheres turistas viajarem sozinhas. E a Índia, se não me engano, está em 5º lugar. Nossa. Mas quais são os estados? Que critérios eles colocaram? Enfim, porque isso é muito sinistro. O Brasil é o segundo país. Impressionante. Impressionante demais. Enfim, seguimos com as nossas histórias, porque a gente tem várias coisas aqui para conversar. Além disso, você foi para o Nepal. Quer falar um pouquinho sobre o Nepal? O Nepal foi uma experiência muito incrível. Não digo que foi um projeto social, um projeto voluntário, mas foi uma experiência de imersão cultural. Então, no Nepal, eu quis entender a verdadeira realidade do país. Hoje, o país, 90% da população trabalha em plantações de arroz. Então, 90% da população está ligada à produção do arroz, à agricultura. Então, eu queria entender como funciona tudo isso. E eu fui morar com uma família no interior, numa zona rural, montanhosa, para entender a realidade dessa família. E lá, as minhas atividades eram basicamente agrícolas, né? Então, a gente acordava 5 horas da manhã, com o galo cantando, ia alimentar os animais, plantar, colher, produzir, negociar e ter essa vivência de fazenda, de roça, para você realmente poder entender toda essa realidade. Foi muito difícil, era muito extrema essa família era muito extrema as condições da família, eram paupérrimas, então, por exemplo, não havia um banheiro. Caramba. Tinha um buraco no chão, Nossa. onde a gente fazia as necessidades fisiológicas. Não havia água quente, não havia chuveiro, nós esquentávamos a água e tomávamos banho dia sim, dia não. E energia elétrica, essas coisas? Nada? Não, era vela. E uma coisa que me marcou muito nesse projeto existe algo no Nepal chamado dalbat. Dalbat é o prato principal deles, que consiste em arroz, lentilhas e algum tipo de legume com pimenta. O dalbat é consumido como café da manhã, almoço e janta. O dalbat é uma das únicas refeições que a grande maioria dos nepaleses possui. Então, eu poderia ter levado alguns snacks para comer comigo, mas eu queria entender realmente como funcionava para eles. Então, durante 30 dias eu comi dalbat de café da manhã, almoço e janta. No começo foi complicado, mas depois a gente vê o quanto o corpo é inteligente para aceitar tudo isso, para ir se moldando a tudo isso. E hoje, na época, eu lembro que foi complicado, assim, porque na região onde eu estava também não tinha sinal de internet. Era muito ruim. Eu conseguia, de vez em quando, mandar uma mensagem para a família e tal, mas, de um modo geral, eu estava bem isolada, não tendo muitas condições de higiene. Tinha um trabalho extremamente árduo de plantação, de roça, exigia muito do corpo e uma resiliência mental muito grande também. E eu sei que na época foi complicado, todo dia eu pedia forças para continuar nesse projeto porque não era fácil. E hoje eu vejo que foi o período mais espiritualizado da minha vida. Foi o período onde eu mais consegui ter aprendizados, olhar para dentro e de fato ressignificou a minha relação com o alimento. Depois da experiência do Nepal, durante 90 refeições comendo exatamente a mesma coisa, hoje eu tenho uma relação com comida muito diferente. Hoje em dia, qualquer coisa que você me dê para comer, eu aceito. Independente. E eu sei o quanto meu corpo é resistente também para aguentar o que tiver que ser. E você cria uma outra realidade, né? Você entende e você valoriza muito mais o alimento também. Não só você aceita outras possibilidades de alimentos, mas você valoriza muito mais. Qual foi uma série que a gente estava vendo? Eu não sei se era uma série. Não, é um canal no YouTube, que inclusive, de repente, um dia a gente consegue fazer um podcast também com esse pessoal. Que eles foram viver numa montanha, chama Família X, se alguém quisesse, que está assistindo o podcast, quiser dar uma olhadinha. E eles fizeram um projeto muito legal. É uma família,
o rapaz, a moça e um filhinho. Eles foram morar na montanha e eles passaram a construir uma vida autossuficiente na montanha. Então, eles produzem o próprio alimento, eles criam as próprias galinhas e aí eles sacrificam a galinha para poder comer a carne. E aí a gente estava assistindo e entendendo, e eles mesmos falando, né, do quanto eles passaram a valorizar muito mais o alimento. A partir do momento que eles tinham que criar um pintinho até se tornar galinha, fazer o sacrifício daquele animal. Então tinha todo um respeito por aquele animal no caso, e enquanto eles aproveitavam, tipo, toda a possibilidade de proteína que aquele animal pudesse tirar. Eu sei que não é o seu caso também, isso é um ponto importante, que você hoje conseguiu chegar num ponto que você não consome, né? Você não chama vegano, vegetariano? Vegetariano. Mas, enfim, só para dar como exemplo, e me fez lembrar essa história do quanto você acaba valorizando muito mais. Porque na prática você estava ali produzindo o próprio arroz, cortando o próprio arroz, provavelmente colhendo, tratando. Exatamente, tirando o leite da vaca às 5 horas da manhã. Você passa a olhar todo esse processo de consumo, né, e de descarte de uma forma muito mais muito diferente, evoluída, se é assim que eu posso dizer. Então a gente pensa que são pessoas com menos instrução, com menos condições, mas ao meu ver que estão muito à frente em termos de evolução do que se consome, do que se descarta. Nossa, impressionante, muito bom. Muito bom, muito bom. E aí você ficou lá, passou 30 dias, 90 refeições e depois você foi para onde? E eu tive experiências muito marcantes também na Jordânia, Sri Lanka, Vietnã. Então, falando um pouquinho sobre a Jordânia para mim é o meu maior exemplo sobre empatia, né? A Djamila Ribeiro tem uma frase muito impactante que fala: empatia não se colocar no lugar do outro, porque isso é totalmente impossível, mas é uma construção social que você passa a olhar a realidade do outro e entender, né, quais são os sofrimentos, o que tem de mais difícil na realidade dele. Então, na Jordânia eu trabalhei com refugiados sírios e iraquianos, e até o presente momento, para mim, a crise dos refugiados era algo que eu via nos jornais, que eu lia, mas eu não identificava aquilo como vidas, eram números. Então, não sei quantos refugiados saíram da Síria para a Jordânia, eu nunca tive essa empatia de entender a realidade deles. E quando eu cheguei na Jordânia, eu entendi que não eram números, eram pessoas. Pessoas com vidas muito diversas, algumas que tinham tudo, que tinham uma condição muito boa no Afeganistão, na Síria, no Iraque, e de repente perderam tudo. E pessoas que não tinham absolutamente nada e que perderam o pouco que tinham. Nossa, e aí? Eles vão para esses países, por exemplo, Vietnã, e lá são acolhidos por algum programa? A Jordânia, na verdade. Jordânia, a Jordânia é um dos países que eles acolhem os refugiados, mas eles não dão cidadania. Então, atualmente, os países que têm dado mais cidadania, a Nova Zelândia e o Canadá, os Estados Unidos até a era Trump. E na Jordânia eles ficam durante anos até o passaporte ser emitido. E durante esse período é muito complicado, Gabriel, porque eles não têm direitos legais. Então, se você começa um trabalho, que garantia você tem que seu patrão vai te pagar o salário no final do mês se você não tem uma carteira assinada? Não existe nenhum tipo de facilitador para as crianças ingressarem na escola. Então, essas famílias, elas dependem muito dos projetos sociais que vão assistir as crianças em termos de educação, que vão gerar rendas para as famílias. Nesse projeto, eu trabalhei numa organização da Igreja Evangélica, da Igreja Mais, e é um projeto incrível de missionários. Eles têm escola, eles têm centro de desenvolvimento para as mulheres, eles geram emprego de uma forma fabulosa para toda a família e fazem visitas às casas das famílias para levar palavras de incentivo. E essas visitas são muito impactantes, que é o momento que você vai para ouvir a história das pessoas. E muitas pessoas, isso vem observando ao longo desses projetos sociais, só querem ser ouvidas, Gabriel. É claro que o alimento é prioritário, a educação é prioritária, mas você ouvir, você ser ouvido, de você entender a realidade dessas pessoas. De você ser tratado como um ser humano, porque muitas vezes as pessoas deixam de ser tratadas como ser humano nesse caso. A partir do momento que ela não tem nem passaporte, né, você despersonaliza, ela não tem nome, ela não tem registro, ela não tem direito a ser uma pessoa, um indivíduo, ter controle da própria vida. Essa situação dos refugiados é muito dolorosa. A gente, enfim, não se compara ao que você viveu, mas a gente, quando foi para a Tailândia, a gente visitou deixa eu mudar a câmera aqui. A gente visitou as mulheres girafas na Tailândia.
que também tem uma história muito similar. Elas são refugiadas de, eu não sei exatamente qual país, foram parar numa vila e elas vivem ali e elas precisam se manter ali porque elas são quase como se fossem prisioneiras ali e não tem a quem recorrer, e as crianças que nascem ali precisam ficar ali, não tem direito à escola, não tem direito a nada, e é uma pequena vila no interior da Tailândia, num lugarzinho que você anda depois de Chiang Mai, sei lá, 4 horas de carro, 3 horas de carro, e tem acesso àquela vila, e elas vivem do artesanato, e elas hoje diz a lenda que elas têm aquelas argolas no pescoço porque protegia de onças e animais ferozes, mas que hoje é simplesmente para atrair turistas que vão comprar os artesanatos, e é a única forma que elas têm de sobreviver. Então é muito louco viver e imaginar essas realidades que as pessoas vivem. E aí vem um assunto muito interessante, que é a questão do turismo consciente, Gabriel, porque a gente vê muito turista indo para esses lugares e fomentando coisas muito ruins nesses países. Então, por exemplo, turistas que vão para a Tailândia para andar nas costas dos elefantes, para ter essa experiência, isso é profundamente danoso, isso gera um problema cada vez maior, e isso que fomenta todo esse problema dos animais, do meio ambiente, das pessoas. A Tailândia, por exemplo, ela é muito conhecida pelo turismo sexual, né? A gente vê em filmes aí como Se Beber Não Case, que tem os shows de pomparismo, e muitas pessoas podem achar exótico e interessante, mas não fazem ideia do que tem por trás desse turismo sexual, o quanto isso fomenta a falta de oportunidades para muitas mulheres na Tailândia. Então esse é o meu ponto. Quando você vai para turista para algum lugar, pesquisa antes. Não deixa para chegar lá, gostei desse programa, vou fazer. Não, tenta entender o que tem por trás, porque tem muitas vidas sofrendo por conta do turismo que não é consciente. Cara, e isso é muito louco, porque aí você não sabe nem o que fazer. Porque aí você vai fazer o quê? Você também vai como turista e você, se a gente começa a pensar assim, a gente entra numa noia muito maluca. Porque daqui a pouco você não está indo e você, enfim, deixa de ir, por exemplo, para um lugar que você iria, mas você também fica pensando o que você consegue fazer, e aí você percebe que você está de mãos atadas. É sinistro, é muito difícil de conviver. Inclusive, foi uma das perguntas que eu te fiz quando você voltou, depois dos 8 meses, foi como que você chegou de volta e consegue olhar hoje para, tipo, a gente ligar simplesmente essas luzes, a câmera, tem uma qualidade de vida muito diferente. Claro que conquistada, né? Assim, a partir de muito esforço, muito trabalho, muita coisa, mas a gente tem condições de ter isso. Talvez nesses países, por mais que você se mate trabalhando a vida inteira, você nunca vai conseguir conquistar, porque não existe a possibilidade nem de conquistar. Então, como que você consegue voltar para a realidade do dia a dia e daqui a pouco ver desperdícios e... É difícil pra caramba. Isso que você está levantando leva muito àquela sensação que a gente tinha conversado em relação à culpa, né? Eu acho que como não sentir culpa, às vezes, quando você se envolve muito num projeto social. Eu tive experiência de me envolver em projetos sociais aqui no Rio de Janeiro, apenas em orfanatos, e eu já sentia muitas vezes um certo sentimento de culpa, às vezes, ao gastar dinheiro de uma forma boba, de uma forma fútil. Enquanto você vê outra pessoa, é difícil, né? Você conseguir ter esse equilíbrio de estar envolta, estar imersa, mas ao mesmo tempo fazer tudo o que é possível, mas ao mesmo tempo viver 2 mundos diferentes. É a palavra aí, eu acredito que é equilíbrio. O quão difícil é manter esse equilíbrio. Quando eu voltei para o Brasil, foi muito difícil. Eu entrei numa depressão muito complicada. Eu cheguei no Brasil muito mal já, porque foram 8 meses entre um projeto e outro. Não teve muito descanso. Tinha 1 ou 2 diazinhos de turismo, mas de modo geral eu emendei 8 meses trabalhando com umas elas sociais muito puxadas. Então, quando eu voltei para o Brasil, foi o momento que eu desabei, que eu percebi o quanto as coisas eram difíceis, o quanto eu era privilegiada, e esses locais viviam realidades muito duras, e eu tive convivência com tudo isso. Então, foi o momento de achar o meu equilíbrio e entender que a gente não pode carregar o peso do mundo nas costas. A gente nunca vai conseguir, muito menos sozinho, resolver alguma coisa. E aí entra até na questão do mito do herói, que vai para os projetos sociais. O voluntário que se acha herói no projeto social e acha que vai mudar a realidade das coisas. Não vai. Sozinho a gente não faz absolutamente nada, nem nasce. Nem anda num caminho, não faz absolutamente nada. Mas juntos a gente consegue fazer muita coisa. Então, acho que entendo essa questão que a Lua comentou sobre a questão da culpa. E não devemos sentir, mas devemos lutar pelas minorias. Eu entendo isso como uma obrigação, na verdade. Uma coisa que me incomoda um bocado, Gabriel, é quando alguém me dá parabéns pelo meu trabalho.
Porque para mim é uma coisa muito básica, é uma obrigação enquanto ser humano. Então, a partir do momento que a pessoa me parabeniza, ela me coloca num patamar que eu não estou. Eu estou fazendo a minha própria obrigação de ajudar, de assistir quem eu tive contato. Então, não entendo como uma culpa, mas como uma obrigação pessoal de cada um. E aí, cada um vai sentir de alguma maneira essa obrigação e também não cabe a julgar quem não faz. Vai muito de cada um e de qual momento que ele está vivendo. E vamos lá, tem alguém provavelmente que está assistindo a gente nesse momento e está pensando assim, muito legal, está se sentindo tocado e quer talvez começar a ser voluntário. Tem algum caminho, como que pode procurar? Inclusive, isso é uma coisa muito legal de você comentar do seu livro. Conta pra gente um pouquinho. Durante todo esse processo, viajando, muitas pessoas perguntaram, como é que eu faço isso que você está fazendo, como ser voluntário? E aí existem alguns steps a serem seguidos, né? Primeiro, você entender se você quer viajar como voluntário, se você quer trabalhar num projeto social na sua cidade ou se você quer participar de uma ação social ou de uma ação humanitária, que são 4 coisas completamente diferentes. Eu trabalhei em projetos sociais ao redor do mundo porque o meu objetivo era ter imersão cultural. Eu queria aprender com as culturas africanas e asiáticas valores importantes e poder transmitir tudo isso que eu aprendi. Então, para quem está interessado nesse caminho de projetos sociais internacionais com o intuito de imersão cultural, tem 3 caminhos a serem seguidos, na verdade. Você pode contatar agências de voluntariados que fazem isso. Tem a vantagem de ser algo muito mais seguro. Você está indo para projetos confiáveis. A agência vai te assistir em todos os momentos. E você pode escolher o projeto, algo que encaixe mais com a sua realidade? Sim, de acordo com o perfil do voluntário, de acordo com o perfil do projeto. Você pode perguntar no boca a boca, tentar descobrir esses projetos sociais ao redor do mundo, ou você pode ir para plataformas que trocam hospedagem e alimentação por trabalho. Em todas as 3, o mais importante é você saber se a organização é confiável. É você conversar com pessoas que já foram e você se preparar para todo esse processo. Muito bom, muito bom. E tem alguma dica ou busca no Google mesmo, por cada um dos nomes que você citou? Caribu.com. Como que digita? Caribu. Karibu, procura lá depois. Caribu é a minha consultoria em viagens voluntárias. Nós temos 2 pilares de atuação, roteiros de viagens individuais para viajantes que queiram ter uma experiência de propósito social e viagens em grupo para projetos que a gente de fato acredita e possa gerar um legado duradouro. E como que esses projetos chegam até você? Deixa eu mudar a câmera aqui. Porque você tem milhares de projetos hoje, eu acredito. Você faz um filtro, você olha para os projetos, você vê se a organização por trás, você tem todo um estudo para entender se realmente é algo sério ou não. Hoje, eu e minha sócia, a gente tem experiência em 35 projetos sociais. Desses 35, apenas 5 passaram pelo nosso crivo de serem assistidos pela Caribu. Porque nós temos pilares muito fundamentais para trabalhar com os projetos sociais. Transparência financeira, ética, excelente relacionamento com gestores, noção de como o público assistido está sendo lidado com tudo isso e entendimento da organização sobre o papel do voluntariado. Então, nós não vamos para projetos onde a gente não vai conseguir ter legado. Nós não estamos fazendo turismo nos projetos sociais. A gente não vai 10 dias passear ou brincar com o projeto. A gente está indo fazer algo muito comprometido. Então, para passar nos nossos pilares, né, nos nossos filtros, existe uma série de pré-requisitos para ser algo realmente consistente. Então, vocês já tiveram 35 projetos que tentaram a parceria e 5 deles que passaram. Na verdade, 35 que a gente já atuou. Que vocês já atuaram. Entendi. Que bagagem! Mas desses 35, você tem 5 hoje que continuam? Isso que eu não entendi. Que continuam, não. Que a Caribu hoje apoia, assiste e leva voluntários. Legal. Entendi. Existem muitos projetos bacanas. Não estou dizendo que os outros 30 não sejam. Com certeza. Mas não são projetos que estão preparados ainda para ter para receber os voluntários dessa maneira. Muito bom. E conta pra gente, Joana, além da questão da Caribu, tem também o curso, né? E o livro. Desde que eu voltei de viagens, foi em março de 2019, depois que eu me recuperei dessa questão psicológica, vi a necessidade de poder falar sobre voluntariado consciente. O que é o voluntariado consciente? É a gente poder, de fato, pensar em estratégias de ações para projetos sociais que sejam relevantes, que sejam duradouras, que vão ter legados, que vão de fato impactar a sociedade e não que sejam turísticas apenas para o voluntário que está indo fazer. Então, a partir de todo esse meu conhecimento de ver coisas muito erradas em projetos, de ver posturas muito inconsistentes de voluntários, eu vi a necessidade de poder capacitar as pessoas, e hoje eu venho fazendo isso por meio do Instagram,
sobre o voluntariado consciente. Então, Luana já deu um spoiler aqui sobre o curso que eu estou montando de voluntariado consciente. E durante todo esse processo, eu achei que seria muito egoísta da minha parte ter todas essas vivências e não compartilhar isso com o mundo. Acho que isso iria muito contra Ubuntu. Ubuntu é um significado africano de humanidade, que é I am because we are. Então, eu não poderia ter todo esse conhecimento e reter isso comigo. Então, o livro vai ser uma oportunidade de mostrar para as pessoas todos esses valores, aprendizados, erros e acertos durante o processo social. E bem ou mal, você com isso está fazendo o quê? Você está trazendo mais pessoas para a causa, você está fomentando mais ainda que mais voluntários eles abracem e façam essa viagem e façam esse apoio. E muitas vezes, dessa forma, você consegue ajudar de uma forma escalável. Você consegue ter uma escala no apoio que você está dando. Porque você foi lá, você viveu vários projetos, você entrou em imersão, você foi lá, colheu o arroz, plantou arroz. E aí isso faz com que você está impactando aquelas comunidades, aquelas pessoas ali. E quando você daqui a pouco está levando 10 novos voluntários para esses projetos, 100 novos voluntários, 1.000 novos voluntários, 10 mil novos voluntários, você está causando um impacto escalável. Você acabou transformando a vida de muito, muito mais pessoas. Então, isso é muito legal. E real, Gabriel. Desculpa, Lana. E real. Não é um trabalho social que é feito de qualquer maneira. Então, o objetivo é a gente fomentar essa consciência cada vez maior. Sim. Eu acho que, assim, quando a gente pensa no público-alvo dela, né, tem perfis completamente diferentes. A gente vê que tem aquela pessoa que realmente quer entrar e se jogar nesse mundo e começar a trabalhar com voluntariado, atuar, dedicar por um período aquilo. A gente tem aquelas pessoas que, na verdade, elas têm o seu trabalho, a sua vida, mas elas querem passar pela experiência de um mês nas férias, dar essa contribuição, ter essa vivência, trazer essa bagagem. E a gente tem, talvez, as pessoas que, nesse momento, não é viável fazer isso tudo, mas que é tão gostoso vivenciar através das histórias, dos sonhos, das experiências e ir ficando próximo a esse tema e vislumbrando quando elas vão poder vivenciar isso, né? Isso eu acho muito legal. Eu já me vi algumas vezes variando entre esses 3 perfis quando você contava as histórias, quando você voltava de viagem. Nossa, vai ter muita história pra gente saber, pra gente contar, pra gente ouvir. Isso é muito legal. Desculpa, uma coisa que eu acho muito importante também é a gente falar sobre todos os lados do voluntariado, né? Porque tem esse lado bonito de imersão, de você aprender, de você ter uma bagagem muito bacana, mas tem também o outro lado da história, né? Muitas pessoas perguntam quais foram as maiores dificuldades que eu tive durante todo esse período e não foram poucas. A solidão foi uma delas. Muitas vezes a gente se via, na Jordânia eu sofri muito com isso. Eu me via muito triste por encarar realidades tão difíceis e quando eu chegava na acomodação eu não tinha absolutamente ninguém, basicamente, para poder discutir sobre isso. E nem internet, e nem energia elétrica. O que fazia você ser a sua própria companhia. Exatamente. Então, a solidão é uma coisa que muitas vezes acontece nesses viajantes, nos projetos. Muitas vezes tem outros voluntários, é muito comum isso. E tem uma organização que te assiste, mas não é em todos os projetos. Então, muitas vezes você tem que resolver essa questão sua pessoal, essas tristezas, essas angústias, sozinho. E, bom, diversas outras questões, né? Eu tive muitos erros durante esses 8 meses e eu não tenho problema nenhum em falar sobre esses erros, porque eles com certeza me fizeram crescer de alguma maneira. Então, tem 2 que foram muito pontuais, eu queria compartilhar aqui com vocês. Muito bom. O primeiro foi no Sri Lanka. No Sri Lanka, eu fui para um projeto onde eu deveria dar aula de inglês para monges. E aí, quando eu cheguei no monastério, eu falei, poxa, que bacana, uma criança de 8 anos já resolveu que ela quer ser um monge, seguir a vida religiosa. Que bonito isso, né? Ingenuidade, falta de capacitação e de preparo e de estudo sobre a realidade local. Esse foi o primeiro grande erro, eu não ter entendido de fato a realidade. Na verdade, esses meninos de 8 anos que vão para o monastério, as famílias encaminham porque elas não têm condições de criá-los. Não tem como alimentar, como colocar nem mesmo numa escola pública. E no monastério eles têm uma alimentação de qualidade, têm um ensino excelente, têm uma casa com toda a estrutura de energia elétrica, de água. Então as famílias optam em colocar os filhos, as crianças no monastério, os meninos para serem monges, do que eles simplesmente não terem condições de
sobreviver. E aí, quando eu cheguei nesse projeto, primeiro eu fui impactada por essa realidade que eu não tinha a menor noção. E conversando com os alunos, eu percebi que a última coisa que eles precisavam era aula de inglês. Eu fui com o objetivo de fomentar o inglês para eles, mas na verdade eles precisavam ser crianças, porque eles tinham 8 anos, foram afastados da família, não tinham mais convivência com a família, tinham aulas o dia inteiro, formação religiosa, formação acadêmica, rezavam em diversos momentos, né? Tinham as orações em diversos momentos, e eles não eram permitidos jogar bola, jogar futebol, jogar um peão, soltar uma pipa. Então, o que eles precisavam muito mais do que aulas de inglês eram ser crianças. E eu demorei para entender isso. Então, eu tentei bater na tecla muitas vezes de tornar o inglês mais lúdico, de brincar com o inglês, mas eles não estavam interessados. Então, isso é muito importante. Muitas vezes o projeto, ele pensa que sabe o que o público assistido precisa, mas ele, de fato, não entende, porque ele não perguntou para o público o que eles precisam. Esse projeto, no caso, esse monastério, entendo que eles estavam pensando e interessados na questão do desenvolvimento dos monges, mas talvez eles não tenham tido a sensibilidade de conversar com as crianças e entender o que vocês precisam, o que hoje está doendo, o que vocês sentem falta. Quando eu perguntei para eles, isso foi na primeira aula, eu perguntei para eles qual o seu maior sonho. Era um exercício de inglês que eles falavam my name is, a idade, qual é o sonho, my dream is. E aí na questão do sonho eles falavam, rever minha mãe. Nossa. Minha vontade é soltar uma pipa. Meu maior desejo, meu maior sonho é jogar futebol com meu irmão. E aí a gente foi entendendo quanto o projeto, o monastério, não estava alinhado de acordo com o que eles de fato precisavam. Então esse foi um dos meus grandes erros. Primeiro, não ter entendido a realidade antes de ir. Segundo, ter batido numa tecla sobre algo que eles precisavam e eles de fato não queriam. E você, como voluntária, tem a liberdade de poder opinar com o projeto para mudar alguma atividade que você está fazendo? Depende, Gabriel. Eu já bati muito de frente com o projeto social. Claro que, assim, não tentando ser prepotente, né? A gente acaba de chegar, eu não posso chegar, você tá errado, né? Tem que ter uma certa humildade para fazer isso. Mas com jeitinho a gente tenta mostrar que existem outras possibilidades de atuação voluntária. Não que aquela esteja errada, né? Não que dar aula de inglês esteja errado, mas que existem outras coisas importantes além disso. Nesse projeto eu tive uma abertura, sim. Hoje o projeto trabalha essa questão mais lúdica, de brincadeira com as crianças, mas lógico que dentro de um padrão muito rigoroso do monastério. Entendi. Muito bom. E um segundo grande erro também, acho importante pontuar, foi um asilo do Vietnã. O Vietnã é um lugar incrível. A gente pouco sabe sobre o Vietnã, né? Quando pensa no Vietnã, pensa na guerra. Só. E você já parou pra pensar por que a gente pensa na guerra? Não. Porque ela envolve os Estados Unidos, que é uma potência americana que está próximo da gente. Lá no Vietnã, eles não chamam da Guerra do Vietnã, é a Guerra Americana. Então, é o outro lado da história. É o outro lado da história. Que a gente não sabe, não conhece e não chegou até aqui. Então, o Vietnã foi um lugar incrível. É um país paradisíaco. Tem montanha, tem praia, tem dunas, tem milhões de opções de coisas a se fazer. É muito rico culturalmente, em termos históricos. E existe um fator cultural muito complicado no Vietnã, que eles são extremamente fechados. Eles são muito retraídos para diversas questões. E devido à guerra, a gente pensa que a guerra do Vietnã acabou, né, algumas décadas atrás. A guerra continua. Como que a guerra continua? Os efeitos dela. A guerra do Vietnã foi uma guerra química. O agente laranja, que foi a principal arma química usada, ela está até hoje, né, Luana vai poder explicar um pouco melhor em termos médicos, no DNA das pessoas. Então, existem muitas crianças que nascem com deformidades abruptas em situações que você não acredita devido a essa arma química que continua. Então, a guerra está presente nessas deformidades dessas crianças e nas consequências que ela gerou. Por exemplo, lá eu trabalhei num asilo. Nesse asilo eram 120 idosas, cuja maioria tinha perdido filhos e maridos, enfim, familiares para a guerra. E hoje estão lá sozinhas, abandonadas, com um certo trauma devido a tudo isso. E nesse tipo de projeto, trabalhando com as crianças, com as idosas, a gente percebe que a guerra não acaba quando termina, sabe? Existe um período muito grande para reconstituir. Quando eu cheguei nesse asilo, Gabriel, eu cheguei acelerada, né? A gente que mora aqui, por aqui, a gente já chega com 1000 propostas, oportunidades, vislumbrando coisas diferentes. E eu cheguei com várias coisas que eu queria fazer com elas, de desenvolvimento, de trabalhar a questão da beleza, da autoestima. E quando eu cheguei, elas falaram, pra que tudo isso?
Por que a gente tem que fazer tudo isso agora? E nesse asilo eu percebi que existe uma questão do tempo a ser respeitado. Elas não queriam que eu chegasse com 1000 propostas, ideias, dias a serem realizados. O tempo fluía de um modo muito diferente nesse asilo. Não tinha pressa, porque o tempo, ele estava contra elas. O que elas esperavam ali não era o dia seguinte, cada dia mais poderia ser difícil. Então elas queriam aproveitar só o momento presente, só o carinho, só a conversa. Elas não queriam pensar nas estratégias da semana seguinte. Então, para mim, que sou muito acelerada, que já chego com Cheia 1000 de coisas... ideias e projetos. Elas, Esse foi o segundo erro. Elas baixaram, elas diminuíram o meu ritmo de uma forma muito sutil, muito carinhosa, mostrando com atitudes: ei, filha, você não precisa fazer tudo isso para semana que vem, porque a gente nem sabe se a gente vai estar aqui semana que vem. Nossa, vamos que aproveitar difícil. hoje, vamos estar junto hoje, sabe? E aí você passou a fazer o que com elas? E eu passei a fazer o que elas quisessem naquele momento, porque só aquele momento presente Era importava. importante. Então eu percebi que elas tinham muitas dores musculares, algumas tinham escaras por não se mexerem nas camas. Então eu comecei a trabalhar muita questão de massagem, né, de poder movê-las de um lugar para o outro, de tirar da mesma posição da cama e principalmente conversar, fazer carinho, às vezes se olhar só, sabe, Gabriel? Porque muitas não falavam inglês. E as que não falavam, elas queriam segurar na minha mão, queriam passar a mão no meu cabelo, queriam ter um contato, um afeto. E era isso o mais importante desse projeto e não todas as estratégias e planos e oportunidades que eu levei. Que louco, né? Impressionante. Você fica pensando em muitas coisas em relação ao que a gente vive no dia a dia. Enfim. Você vai contando as suas histórias e, assim, eu consigo tanto imaginar como eu teria dificuldade em vários cenários. Imagino que quem está ouvindo também, assim, acho que tem alguns pontos que você falou, eu diria que são 3 pontos meus que eu já me vejo como seriam desafios, assim. Um deles é em relação à comida. Certamente é uma coisa que você tem que crescer, né? Você é a capacidade do ser humano de se adaptar e de sair disso mais forte, né? E de ser resiliente. Outra situação que eu acho que, sem dúvida dessas, é como se ajudar, criar os vínculos, né? Mas, ao mesmo tempo, saber que você pode ajudar, tem que ajudar outras pessoas, que a sua meta naquele lugar já foi cumprida até ali. São tantas questões delicadas que envolvem emoção, que envolvem sentimento, que acabam sempre sendo, assim, um desafio quando a gente imagina, né? E eu acho que, para mim, um ponto que seria muito delicado, que seria tocante, é a questão da mulher, que eu acho que é um assunto que, para mim, mexe muito. Sobre como você entrar dentro de uma cultura onde há uma inferiorização da mulher, você não tomar aquilo para si, você conseguir ter empatia com aquela cultura, você conseguir ajudar até o limite de onde as pessoas querem, até onde é viável, né? E não tentar... claramente criar culpado, criar vítimas, Isso é muito complexo, é muito difícil. E eu acho que todas essas situações que são tão adversas, que te tiram tanto da zona de conforto, embora seja clichê, mas é ali que você descobre mais sobre si mesmo. Nesses momentos onde você vê situações mais diversas e você descobre quem você é. E você consegue ter a oportunidade de aprimorar melhor quem você é, né? Então, assim, através das suas histórias, eu já já senti um crescimento. Imagina vivenciando cada coisa no dia a dia, exaustivo, né? É muito incrível. Você tocou num ponto muito interessante que é a desconstrução, né? Se você vai para um projeto social cheio de certezas, já certo do que você vai fazer, como vai agir, não vai dar certo. Primeiro de tudo, o primeiro passo para você trabalhar num projeto social, desconstrua todas as suas certezas. Não estou dizendo para você desconstruir a sua essência, quem você é, não é isso. Mas se permita deixar-se inundar por outros conhecimentos, por outras formas de encarar a vida. E aí depois você toma o seu partido para você entender o que funciona para ti. Mas antes de tudo, entenda aquela cultura, respeite antes de tudo, porque sem o respeito não vai funcionar a sua atuação. E depois a gente vai fazendo juntos, você e o projeto e os assistidos, alguma coisa para tornar melhor a vida dessas pessoas, dessas iniciativas sociais. E qual foi, assim, a maior transformação que você viu das pessoas que... Você chega lá, você vê aquelas pessoas em uma situação X. E aí você faz um trabalho, por exemplo, essa família que você ficou 30 dias, com 90 refeições de Dalbat.
chega um momento que você percebe que, de alguma forma, você está impactando, seja culturalmente, seja até mesmo com a mão de obra, o dia a dia. Houve alguma coisa que te chamou a atenção, assim, aqui eu consegui perceber uma transformação clara das pessoas? Em 30 dias não, Gabriel. Ah. Projetos sociais, legados consistentes, a gente só observa a longo prazo. Por isso que eu bato muito na tecla de você não dar por fim o seu trabalho depois que você vai embora. Por isso que é importante construir iniciativas, ações que você vai conseguir a longo prazo, à distância, seja influenciando pessoas que estão ali para seguir o seu trabalho ou à distância, online, digital, dar sequência a isso. Tem um projeto muito interessante que é um orfanato no Quênia. Esse orfanato eu venho há 3 anos acompanhando o desenvolvimento deles e é impressionante como as crianças desse orfanato vêm se desenvolvendo junto com os voluntários estando lá. Então, as crianças que hoje falam o Swahili e o inglês, que são os idiomas oficiais do país, hoje em dia elas têm uma noção de falar italiano, de falar alemão, elas entendem um pouco sobre geografia, elas têm uma visão de mundo que a maioria das crianças que eu conheço hoje não tem, por conta exatamente desse contato com o voluntário, de uma forma consciente, de uma forma respeitosa para a criança. Ela expande a visão de mundo dela de uma forma impressionante. E elas passam a ter uma comunicação, uma empatia cada vez maior. Então, ao longo desses 3 anos, eu venho observando e acompanhando essas crianças e o quanto elas vêm se desenvolvendo em termos de capacidades psicossociais. Sensacional, sensacional. Com certeza nunca vai ser um trabalho de curto prazo. Sem dúvida. E assim, acho que é muito impressionante. Você falou sobre a questão da desconstrução, né? Eu acho que é nos 2 sentidos. A gente muitas vezes vai cheio de preconceito, né? Assim como muitas vezes a gente fica ofendido quando a gente vê alguns tipos de preconceitos que americanos, que europeus têm com brasileiros, a gente muitas vezes vai com esses mesmos preconceitos para países que a gente acha que, né, estão numa situação inferior ao Brasil do ponto de vista de desenvolvimento humano, etc. E tem o oposto também, né? A gente parte como pressuposto, como óbvio, com algumas coisas, e quando a gente chega lá, a gente fica tipo, nossa, não é assim. E isso gera conflitos, isso gera paradigmas, mas isso também acho que, de certa forma, facilita com que a gente consiga aprender a lidar com diferenças menores no nosso dia a dia com outras pessoas, né? Porque se você tem que aprender a conseguir olhar a coisa de uma forma tão diferente, né? Isso vai, ao mesmo tempo, mexendo com a sua capacidade de adaptação. Eu imagino que você tenha muitas histórias em relação a isso e muitos voluntários que chegaram cheios de preconceitos ou que chegaram achando totalmente normal fazer uma coisa e que no outro país aquilo era visto como uma coisa muito agressiva ou imprópria. Um ponto muito importante que você tocou foi a questão... Perdi o fio da meada. O que ela estava falando era da Preconceito, né? E de tipo chegar ou fazer algo que para nossa cultura é normal, tocar numa mulher e para a cultura até vestimentas, fora. Né? Muitas Exatamente. vezes você acaba você teve que se vestir diferente. Sim, com certeza. Índia, Nepal, Sri Lanka, esses países. Aliás, quando você vai para um projeto social, você não coloca uma regata, um short, né? Não, bolsa. Então a gente tem que se cobrir um pouquinho mais. Isso não tem a ver com preconceitos, mas com respeito à cultura local. Na Índia, é claro, é importante você cobrir o seu colo, os seus ombros, os seus joelhos. Isso é fundamental de respeito à cultura local. Mas a burca em si? Não, de forma nenhuma. Eles também estão muito acostumados com turismo, então isso é normal. Muito bom. Eu tinha anotado aqui para perguntar sobre qual o resultado que você sentiu em você, qual o resultado que você sentiu pós esse período todo de voluntariado. Posso só pular essa resposta, claro. Porque eu lembrei do que a Luana tinha comentado, fio da meada que eu perdi. Luana, hoje a gente vem percebido muito o quanto as empresas têm valorizado pessoas, funcionários que fazem trabalhos sociais. E isso, obviamente, existe uma razão para tal. E aí muitas pessoas perguntam, tá, mas o que você ganha com esse projeto social, né? Bom, além de toda essa bagagem de vida, você ganha valores que é muito fácil você... Muito fácil não, mas você consegue aplicar na sua vida corporativa, na sua relação de trabalho. Então, o projeto social, ele te ensina a fazer essa desconstrução, que é importante quando você chega numa nova empresa.
Às vezes você trabalha numa empresa de tecnologia X e você vai para uma empresa Y, você tem que desconstruir o que você aprendeu na X para poder reaprender de uma outra maneira. Cada empresa tem a sua cultura, né? Completamente Exatamente. diferente. Trabalho em equipe. Se você não sabe trabalhar em equipe num projeto social, a ação não é desenvolvida de um modo eficaz. Mesma coisa numa empresa. Se você trabalha sozinho, sem poder, né, ter essa troca com outros profissionais, também não vai fluir. Então, o trabalho social, o trabalho voluntário, ele é fundamental para você também aplicar todos esses valores que você aprende no seu universo corporativo, no seu ganha-pão. Hoje a gente fala muito sobre soft skills, né? Como cada vez isso está sendo mais importante para marcar resultado dos funcionários, dos colaboradores, do que só pensar nos Formação conhecimentos tradicional. técnicos. Exatamente. Cada vez mais, ainda mais com a automação, que cada vez mais a automação vai puxando para si essas questões técnicas e os colaboradores vão tendo que ficar mais nessa questão da gestão do todo, né? Na integração e tudo mais. E aí pensamos no resultado, então. Quais são os resultados que você percebe que o voluntariado trouxe para você, para sua vida? Mudou a minha vida completamente. Então, se quando eu saí do Brasil eu tinha uma vida corporativa, andava de terninho com uma pasta de couro embaixo do braço, quando eu voltei eu era uma pessoa muito mais desapegada de coisas físicas, materiais, de pessoas. Para mim, uma coisa que foi muito dolorosa durante todo esse processo era dizer adeus. Porque eu ficava 30 dias morando com uma família, eles eram absolutamente tudo para mim. Eram quem eu tinha. Você era com criava quem eu todo conversava. vínculo. E depois de 30 dias eu dizia adeus sem saber se eu ia vê-los novamente em vida. Porque muitas dessas famílias, desses projetos, viviam em situações muito extremas. Então dizer adeus talvez para sempre era algo que me doía demais. Então eu ia embora desses projetos entre um país e outro, eu chorava a viagem de avião inteira, ou de trem, ou de ônibus. Porque era uma dor grande poder deixá-los. E com essa viagem eu fui entendendo que a gente não pertence a lugar nenhum, ninguém pertence a gente não pertence a ninguém. Então a gente pode deixar uma marquinha em cada pessoa positiva, sem entender que ela é sua propriedade. Então não tem por que a gente sofrer essa distância, com esse desapego, se nada te pertence, se você não pertence a ninguém, mas você pode deixar uma marca que vai ser eterna em cada um. E para mim, em termos psicológicos, óbvio, mudou a minha percepção sobre relações humanas, sobre empatia, sobre desconstrução. E teve 3 legados muito grandes, né? Eu tenho o meu livro hoje, que está para sair até o final do ano, se Deus quiser. Tenho o Instagram, que eu falo sobre só projetos sociais, sobre capacitação, Qual que sobre é erro. o Instagram, para quem quiser É o meu uma... pessoal, J. Milicheg. Vamos digitar para você agora. E tem o curso de capacitação voluntária, que também está no forno, está sendo lançado, e a Caribo, que hoje é uma empresa que vem aí com esse propósito de trazer o voluntariado consciente, de preparar, capacitar e sempre estar pensando na questão do legado das ações sociais. Muito bom. Vamos digitar para quem quiser te seguir no Instagram. Como que faz para te... com certeza. Como que faz para te encontrar lá? Soletrando? Soletrando. J. G-A. J-G-A. M-I. M-I. L-L-S. L-L-S. C-H-E-G. C-H-E-G. Simples e fácil. Então, para quem quiser só voltar um pouquinho, pode ouvir de novo. Seguir no Instagram dela, especialmente quando ela tá nas viagens, mas também porque ela vai postando tudo depois e explicando, você meio que sente que tá vivenciando um pouquinho. É muito legal. Você tem um impacto, né? Exatamente. Você ganha. Acho que assim, o legal quando você tem a oportunidade, é muito legal se você tem a oportunidade de aprender com as experiências das outras pessoas, né? Não só aprender com as suas próprias experiências. Isso escala muito o nosso potencial de crescimento. E acelera os resultados. Com certeza traz muitas histórias também, né? Você tem com certeza várias histórias que valem a pena serem contadas. Outras que a gente não conta, que a gente deixa nos bastidores. Mas uma coisa muito bacana é o quanto o seu círculo social muda, sabe? Então, conheço e tenho pessoas maravilhosas na minha vida muito antes do voluntariado, mas depois do voluntariado também o meu círculo social se ampliou de uma maneira imensa e continua se ampliando, porque propósitos se encontram. Então, tem muitas pessoas de organizações sérias, comprometidas, que vieram a ser pessoas muito próximas porque o propósito social uniu. Então, esse meio social, esse pessoal que está engajado, é muito bacana também. Muito bom, muito bom.
você falou sobre essa questão do vínculo, né? Eu acho muito incrível, porque eu fico imaginando, é muito difícil trabalhar num orfanato, você se encanta, aí vai num asilo, aí... E essa percepção de, tipo, que as pessoas não te pertencem, que a sua vida, que não te pertence, que a sua vida não te pertence, que o que você leva da vida é literalmente a vida que você leva e a vida que você proporciona para as outras pessoas, né? Isso dá uma possibilidade de você vivenciar o agora e de você vivenciar o que você tem e de você ter uma certa gratidão pelo momento e abrir mão do controle, né? Uma das grandes lições do asilo em Ho Chi Minh, no Vietnã, foi perguntar para as senhoras, né, muitas centenárias, que dica elas poderiam dar para mim enquanto tinha 30 anos? O que elas poderiam dizer? E muitas diziam, minha filha, aproveita o momento presente, porque a tua beleza vai embora, a sua idade cada vez vai ficar maior, né? Consequentemente, você vai ter mais dificuldades de se locomover, você vai ficar menos forte. Então, aproveita o que você está vivendo agora, porque o futuro é muito incerto. A gente que é de um ambiente empreendedor, a gente às vezes fica muito focado na meta, né? A gente fica muito focado no objetivo. E acho que foi uma das frases que eu aprendi na minha formatura, estava no nosso livro da turma de formandos, e foi tão apaixonante para mim é isso, é que você tem que aproveitar o caminho. Você não pode só ficar focando no destino, porque senão a gente vive um vazio eterno. Você está sempre... Porque você atinge o destino, aquela satisfação dura muito pouco, porque aí já vem a próxima meta, aí já vem o próximo. E isso é muito perigoso, né? Eu entendo como um rafting, sabe? Quando você está passando pelas corredeiras com um barco. O mais legal não é você terminar o percurso, mas sim você aproveitar cada momento, cada pedra que você passou, cada desafio, porque quando chegar no final é só o resultado de todo esse processo. E algo também que elas me falaram que ficou muito na minha cabeça é, minha filha, quando... Eu fico até emocionada. Quando você der o último suspiro, que você se orgulhe da vida que você teve, das pessoas que você impactou, dos valores que você deixou. Porque dinheiro, todas as questões mais supérfluas vão ser esquecidas. Agora, o quanto você impactou cada vida, o que você tornou de legado para as pessoas, isso é eterno, isso fica. Uau, muito incrível. Nossa, é muito incrível. Que experiência que você viveu e que legal que você está compartilhando aqui. Eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo a gente agora, tanto no YouTube, Spotify, seja lá onde você esteja ouvindo esse podcast, tem certeza que está impactando toda essa história que você está construindo e em breve com o livro e em breve também com o curso e com a sua empresa, ajudando outros voluntários. E hoje eu estava vendo um vídeo muito legal falando exatamente sobre esse ponto de aproveitar o percurso, só para preencher, sobre, por exemplo, muitas vezes a gente vê pessoas que começaram a empreender muito cedo e a gente percebe que empreender muitas vezes acaba fazendo com que, sei lá, empreendedores consigam montar empresas disruptivas que geram muito resultado e que em pouco tempo você acaba tendo sucesso e, sei lá, sai numa Forbes Under 30 e por aí vai. E no final das contas, você não sabe... Opa, pode pegar esse daqui. E no final das contas, você não sabe quanto tempo essa pessoa se dedicou, quanto estresse houve ali, quanto realmente foi aproveitado. E tem exemplos de pessoas que empreenderam muito, tiveram muito sucesso muito rápido e, vamos supor, uma pessoa começou a empreender, aos 30 anos tinha uma grande empresa de sucesso e havia aberto mão de várias coisas na vida e aos 50 acaba falecendo. E outro disso, lado, né? só para fechar, outro lado, tem pessoas que começam a empreender aos 50 e vivem até os 90, 100 anos com saúde e com sucesso. E outros dois exemplos aí já voltados para a política, um deles foi o Barack Obama, que aos 55 anos ele encerrou a carreira política dele, enquanto, por exemplo, o Trump, enfim, do jeito que foi, mas ele começou aos 70 a carreira política dele. Então, isso só mostra que cada pessoa ela tem a sua jornada e cada um está seguindo o seu tempo e você não está correndo uma sei lá, carreira com alguém que você quer, vai chegar antes ou depois. Cada um está vivendo o seu momento e tem que aproveitar o momento. E isso é muito disruptivo para mim. Sim, eu acho que assim,
eu, você, Joana, pessoas que pensam muito em metas, em resultados, em objetivos, a gente tem que entender também que você tem que ter equilíbrio em vários aspectos da vida. E a gente tem aí exemplos de pessoas que são muito bem-sucedidas em um aspecto, mas são muito mal-sucedidas em outros aspectos. E a gente muitas vezes só é capaz de ver aquele aspecto que ela é bem-sucedida. Então, geralmente, a vida é feita de escolhas, né? Você tem que ir fazendo um equilíbrio de É o jogo várias... dos pratos, né? Exatamente, o jogo dos pratos. Então, é claro que você vai ter aquelas áreas que são prioridades, mas é importante você tendo essa habilidade de ir mesclando tudo. E compreender também, Luana, que também não é uma lista de mercado que a gente tem que cumprir, né? Eu imagino que muitos tenham essa pressão, né? Que você tem que sair da escola, entrar numa universidade, fazer estágio, ter uma carreira de sucesso, casar, ter filhos, fazer uma pós. A gente não está cumprindo ali uma lista de mercado, né? Nós somos humanos voláteis, diferentes. Então, cada um vai ter uma trajetória, cada um vai ter uma necessidade, também essa comparação, né? Ai, mas o seu primo na sua idade já tinha feito isso. Mas não é isso que eu quero, né? Hoje, aos 30 anos, eu não tô... Se eu tivesse seguido, né, minha carreira corporativa, eu ia estar com uma estabilidade profissional muito melhor, com uma carreira mais desenvolvida, mas isso não me saciava enquanto humano, enquanto essência. Então, se hoje eu estou aqui aos 30 anos empreendendo, e quem empreende sabe que não é um mar de rosas, que não é fácil, mas é isso que me sacia enquanto ser humano. A gente só consegue resultados diferentes se tiver atitudes diferentes. Isso é bobo, mas é verdade. Algumas pessoas, para a gente poder ter resultados diferentes, a gente vai envolver risco, vai envolver sair daquele senso comum, do fluxo, de onde está todo o cardume indo. E algumas coisas vão dar errado, outras coisas vão dar certo, e as que vão dar errado, às vezes elas vão ser úteis pra gente, às vezes não vão ser úteis, exatamente. Mas fez parte de quem a gente se tornou, fez parte do que a gente levou, e momentos não voltam. A gente muitas vezes não valoriza o quanto tempo representa. A juventude passa, o quanto tempo representa em tantas situações, né? Muito se fala sobre quantos ganhos você pode ter com juros compostos e etc. Mas existem oportunidades que são janelas. É só naquele momentinho. Depois que aquela janela passa, a gente chama de timing, foi. E é volátil. Então, assim, eu acho que toda vez que a gente está dizendo sim para alguma coisa, a gente está dizendo não para outras coisas. Mas de uma forma contrária, toda vez que a gente está dizendo não para algumas coisas, a gente está dizendo sim para outras. E embora possa ser um pouco óbvio isso, mas a gente tem que ir construindo a vida que a gente quer no agora e no longo prazo. E não só no longo prazo, e não só focando em quem a gente quer ser quando chegar aos 50 anos, porque a gente não sabe, o imprevisível tá aí, né? Acho que essa quarentena, né, essa pandemia do Covid chegou para mostrar isso pra gente, né? Quantos planos, Gabriel, Luana, vocês que estão ouvindo, tinham e tiveram que se remanejar, postergar, deixar para um outro momento, ou então se reinventar. Então, eu aproveitei muito esse momento para olhar para dentro, para entender minhas atitudes, para ressignificar muitas relações que eu tinha. Então, acho importante a gente também... Claro que essa pandemia, o Covid, foi uma tragédia abrupta, não tenho dúvidas disso, mas imagino também que esteja sendo uma oportunidade boa para a gente entender a forma como a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas e com nós mesmos. Foi um reset, né? Meio que a gente estava conversando sobre isso um pouquinho antes de começar aqui, do quanto as pessoas enfim, acabaram sendo forçadas a parar para pensar no que realmente é importante. Eu percebi muito isso um dia que eu, por algum motivo, tive que sair para ir em algum supermercado pegar alguma coisa e eu vi as ruas completamente paradas. E eu fiquei olhando e pensando, cara, as pessoas... Porque você via as pessoas naquele fluxo, sabe? Tipo, correndo para cima e para baixo, carros, buzinas e... E aí eu saí um dia, sei lá, devia ser 2 da tarde, 3 da tarde, horário que tá todo mundo nos dias normais na rua e todo mundo parado. Tipo, não tinha... Um exemplo muito claro era chegar a estacionar o carro, coisa que a gente não consegue aqui. Você fica meia hora, às vezes, andando para conseguir achar uma vaga. E aquele dia eu não tinha carro nenhum na rua. E eu fiquei pensando o quanto, pensando com os meus botões, o quanto tudo que aconteceu, enfim, forçou as pessoas a pararem para pensar no que é importante. E que nós não somos uma ilha, né, Gabriel? Muita gente tem essa ideia, sou autossuficiente, não preciso de nada, ninguém. Bullshit, né? A gente não é ninguém sem uma sociedade
ao entorno. Nós, enquanto humanos, enquanto espécie, a gente precisa do outro. E não tem graça nenhuma a vida sozinha. É muito, assim, eu sempre tive na minha cabeça que uma das minhas qualidades melhores era ser determinada, era uma certa teimosia. E no empreendedorismo, essa teimosia é fundamental. Mas eu acho que, assim, hoje eu entendo muito mais o conceito da resiliência do que da determinação e da teimosia. Porque, na verdade, a resiliência, ela mostra essa teimosia mais com uma flexibilidade, com uma capacidade de se ajustar às situações. De Né? ter o foco, mas se permitir chegar nesse foco de diversos caminhos. Exatamente. Quando a gente fala que Darwin fala sobre a capacidade de adaptação, é o que mais se adapta, que mais vence. E aí, na verdade, no final é isso. É a pessoa que consegue se adaptar sem perder totalmente o rumo. Você vai vendo no empreendedorismo, a própria palavra pivotar, você vai mudando o negócio da sua empresa. É tão comum a gente, muitas vezes, produzir primeiro o produto e depois entregar para o mercado. Quando, na verdade, quando a gente entrega o produto para o mercado, a gente olha e fala, meu Deus, o mercado não quer esse produto, ele quer outro. E aí a gente chega, olha para o mercado e produz o produto. E, assim, essa inteligência de conseguir pegar e pivotar o seu produto, ou então, e melhor, antes de preparar o produto, olhar para o mercado e preparar um produto para o seu mercado, é uma coisa que, com o tempo, a gente aprende. Porque, geralmente, no início, a gente se encanta pela produção do produto. É apaixonante produzir um produto que você sabe, que você tem confiança que é bom, que você tem vontade de vender. Então, assim, eu acho que são essas coisas que vão dando mais maturidade pra gente como empreendedor, sabe? Acho que isso muito tem a ver com a metodologia de design thinking, né, Luana? Que é você imergir antes de produzir. Primeiro você precisa entender aquela realidade do teu consumidor para você produzir alguma coisa. Isso muito tem a ver com o universo social. Para você chegar num projeto, entenda primeiro os aspectos culturais daquela região, daquele país, daquele nicho social, para depois você pensar em estratégias de ação para melhorar a qualidade de vida daquele projeto assistido. Nossa, muito legal, Ju. Muito, muito, E assim, muito acho legal. que quando a gente pensa também em projetos culturais, sociais, a gente está pensando muito em estar vulnerável. Porque você está saindo da sua zona de conforto. Mais ainda quando você está viajando, mas mesmo quando você não está. Você está vulnerável, você está ali num ambiente onde você não entende totalmente a situação, você não controla. É diferente do que é estar no seu emprego, que você sabe a hora que você vai entrar, você sabe o que é esperado de você, o que você vai fazer. E assim, quando a gente tem a vulnerabilidade, o que é? A gente conseguir se expor sem saber esse resultado, sem saber o que vai acontecer. E o tamanho da sua coragem, eu achei muito legal quando a Brené Brown faz essa comparação entre o tamanho da sua coragem e, na verdade, é o tamanho da sua vulnerabilidade. Isso é louco, porque geralmente a gente considera que as pessoas que são fortes são as pessoas que têm muita coragem. E a gente considera que as pessoas que têm muita coragem são as pessoas que não demonstram vulnerabilidade. Mas, na verdade, a gente só considera que as pessoas têm muita coragem quando elas estão muito vulneráveis. E quando a gente também mostra a nossa vulnerabilidade, a gente permite que o outro também mostre e a gente se torna mais sinceros uns com os outros, né? Eu penso que um dos grandes problemas desse século é a falta de sinceridade que a gente tem com o mundo e como as redes sociais vieram para mostrar essa questão mais fake, né? Que tem trazido consequências tão danosas em termos psicológicos para os jovens, para os adultos, de ansiedade, de comparação, de depressão. Acho que a gente precisa ser um pouco mais sincero, mostrar que não tá tudo bem o tempo todo, que o projeto social nem sempre é incrível, que vai doer, que empreender não é mole, que a gente vai chorar, vai se sentir angustiado. E assim a gente vai levando nessa montanha-russa. Ninguém é linear, feliz o tempo todo. Isso seria horrível. Para a gente perceber o quanto a gente é feliz, a gente precisa viver momentos também difíceis para depois valorizar tudo isso. Valorizar o que é bom. Com certeza. E é na vulnerabilidade que você consegue criar esse vínculo, né? É na vulnerabilidade que você pode ter criatividade. Sem vulnerabilidade não tem criatividade. Sem risco de fracasso não tem inovação. São essas dualidades que eu acho que a nossa geração ela está começando a falar. Porque a gente vem de uma geração onde a geração do mundo corporativo era exatamente o oposto. Era negar o erro, era repetir para ter certeza que não vai errar, era apenas otimizar processos. E quando a gente vê nesse podcast, o que a gente está falando é exatamente mudar as regras do jogo. É ser disruptivo. Não é ir ficar melhor naquele processo, é simplesmente mudar quais são as grandezas que estão sendo usadas. Entendeu? Não é, tipo, uma viagem aqui. Não é você conseguir botar um motor melhor naquele foguete para ele ir mais rápido do A até o B.
é, sei lá, você transportar o foguete através de uma dobra do universo. Vai, tipo, mudar os referenciais. Eu acho que quando você tem essa capacidade de mudar os seus referenciais, de ir para um caminho completamente diferente, aí você está realmente sendo disruptivo, né? Muito se falava em 2018 que seria o grande ano do início da mudança de como as pessoas consomem na internet. Porque, enfim, eu comecei com marketing digital lá atrás e se falava que 2018 seria um grande ano. E realmente a gente percebe uma grande transformação, porque 2018 as crianças que nasceram em 2020 e já 2020 em 2000 e já estavam totalmente imersas no mundo digital, compras pela internet, jogos digitais que baixavam, instalavam cartões de crédito ali e faziam atualizações automáticas, elas teriam seus próprios cartões de crédito e ia mudar completamente a forma de consumo. E agora já se passou 2 anos de 2018, enquanto o Ana falava sobre isso eu estava pensando. E realmente a gente percebe cada vez mais um consumo muito grande digital e por isso a gente precisa ser disruptivo e enfim, todo esse momento que a gente está vivendo, ele só reforça mais ainda os negócios que não haviam feito essa mudança vindo para o digital, enfim, vender pela internet e fazer os seus negócios digitais passaram por grandes problemas. E então a gente vai trazendo todo o contexto de você fazer todo o trabalho que você fez como voluntária para toda a parte de disrupção de pensamentos, de escala, e agora a gente já pode falar sobre o quanto isso acaba fazendo com que as pessoas tenham que pensar diferente, cara. Todo mundo precisa pensar diferente e o quanto a experiência que você viveu, a experiência que você está compartilhando faz as pessoas entenderem o quanto coisas que talvez não estavam no radar delas são muito mais importantes do que aquela coisa de continuar fazendo os mesmos processos, melhorando as coisas que daqui a pouco, cara, daqui 10, 15 anos, 5 anos, talvez 2 anos, vira obsoleto. Acho que nós, seres humanos, temos uma capacidade muito grande de influenciar e inspirar outras pessoas para o bem e para o mal. Então, existe uma responsabilidade muito grande de você inspirar quem está ao seu redor, quem está na sua rede social, rede de amigos e principalmente as próximas gerações. Então, a gente fala muito da construção de um mundo melhor, que certamente vem por meio da educação. Então, o que as escolas do mundo hoje estão ensinando para essas crianças? Será que a gente ainda precisa aprender a fórmula de Bhaskara, fórmulas químicas? Ou será que seria bacana ensinar para essas crianças a empreender? Essas crianças do Quênia que hoje estão passando dificuldade, poxa, será que se elas já crescerem com uma mentalidade empreendedora, lá para frente, depois dos 18, elas já vão conseguir construir alguma coisa para melhorar a situação delas? Vamos fomentar a falar sobre outros idiomas, sobre sustentabilidade. Poucas pessoas sabem, mas o Quênia é um dos países que é totalmente banido a questão da sacola plástica. Isso começou através do Twitter, numa campanha de um jovem do interior do Quênia, que ele começou com uma hashtag para não usar o plástico, porque ele estava cansado de ver a cidade dele, a região dele, cheia de sacola plástica na rua. E essa hashtag, ela se popularizou, a ministra do Meio Ambiente comprou a briga dele e virou uma lei. Hoje no Quênia, se você usa, comercializa, produz sacolas plásticas, é crime isso. Você recebe multa e dependendo da quantidade, da produção, da escala, você vai preso. Então, Uau. pequenas ações influenciam absurdamente, Gabriel. Então, por isso, sejam para o bem. Às vezes a gente pensa que uma atitude muito pequenininha não vai ter um impacto global, mas quando ela é bem elaborada, quando ela tem uma vontade de mudança grande, ela pode tomar grandes proporções. É uma causa, né? Você tem uma cruzada, isso é muito legal. E agora me surgiu uma dúvida, em cima do que você estava falando, por exemplo, você empreende no Brasil, você vê a realidade de abrir uma empresa, montar um negócio, andar com as próprias pernas no Brasil. E aí você vai para, por exemplo, o Quênia. E aí lá você acaba tendo acesso a crianças que muitas vezes elas estão em condições difíceis, precárias. E com a sua visão hoje, um exemplo, com a visão da Joana empreendedora no Brasil,
se colocando no lugar, eu sei que a gente falou sobre isso, que não dá para se colocar no lugar da outra pessoa, mas se colocando no lugar de uma criança carente do Quênia, você acredita que é possível plantar na cabeça dessa criança a possibilidade de empreender e ela se tornar um ser humano autossuficiente no futuro, que vai, sei lá, montar uma padariazinha e vai aí com isso ter condições de sobreviver? Com certeza, Gabriel, principalmente se tratando de regiões mais inóspitas, porque quando você não tem tudo, você precisa criar. A criatividade, ela vem muito a partir da necessidade. Então, em locais onde a necessidade é muito grande, seja de água, de alimentação, de recursos muito básicos, a criatividade, ela é muito grande. Então, se você dá um input, se você coloca um conhecimento ali um pouco mais técnico sobre empreendedorismo, sobre como se comportar nesse mercado, é impressionante como o desenvolvimento é absurdo. Então, empreendedorismo deveria estar em todas as escolas do mundo, principalmente nessas regiões onde as necessidades são maiores. Eu vi uma teoria esses dias de um cara falando que a partir do momento que você assume que você pode andar com as próprias pernas, você já não morre mais de fome. Você dá um jeito, claro que em condições, não vai ser uma criança com 8 anos de idade e tudo mais, mas um adulto, a partir do momento que ele se dá conta que ele pode andar com as próprias pernas, empreender e fazer as coisas por conta própria e não depender de alguém, ou depender de um programa do governo, ou depender de alguém externo, você vai dar um jeito. As coisas podem ser difíceis, você pode passar por grandes necessidades, mas você vai conseguir vencer cada uma das necessidades e vai chegar um momento da sua vida que você vai ter uma tranquilidade. Isso é muito difícil, muito louco. As pessoas têm muito a ideia de que empreender é só abrir a sua empresa. Não, empreender é resolver problemas, na verdade. Exatamente. Empreender é você criar soluções. Todo dia. É exatamente isso. É Leão você por estar o dia. tempo inteiro apagando um incêndio de uma forma e é isso. Só que aí você cria uma empresa, na verdade, são vários momentos que você está ali apagando um incêndio. São vários extintores juntos, organizados de uma forma estruturada. E não necessariamente você precisa ter uma grande equipe, nada disso. Empreender, muitas vezes, é você sozinho com você mesmo, fazendo algo que vai resolver algum problema de alguém. Basicamente sim. isso. E uma coisa que eu acho muito engraçado, assim, não engraçado, pelo contrário, mas que é impressionante, é que muitas vezes a gente está tão preocupado em resolver probleminhas tão pequenos, na verdade, porque a gente está querendo fugir de resolver os problemas grandes. E, tipo, é meio louco isso. Quantas vezes a gente não se engana com probleminhas do dia a dia ocupando nossa mente, nossas frustrações, porque a gente não quer lidar com coisas grandes. Com um elefante que tem na sala, porque aquilo ali te deixa muito desestabilizado. Isso serve tanto para a sua vida pessoal quanto para dentro da sua empresa. E a Joana marcou muito bem o ponto que, tipo, muitas vezes a gente tá tão preocupado, assim, em vivenciar momentos extraordinários que a gente esquece que aqueles momentos mais bobos, mais comuns, mais ordinários, eles são muito prazerosos. E muitas vezes, quando a gente perde aqueles momentos, vão ser esses os que vão fazer a gente sentir mais falta. Não são os mais extraordinários, são os mais prazerosos, os mais comuns, mas são os que fazem parte do nosso dia a dia, que fizeram parte de se tornar quem a gente é. Verdade, Luana. E voltando só um pouquinho para a parte de empreender, a partir do momento que você capacita um adolescente, um jovem, um adulto a empreender, você está empoderando ele. E uma das palavras mais importantes que eu acredito nesse momento é empoderar. É todo mundo sentir que pode ir longe. Claro que todos nós somos diferentes e é um grande equívoco falar que somos todos iguais, porque não somos. Estamos em barcos muito diferentes nesse oceano, mas todo mundo é capaz, todo mundo pode se empoderar. Claro que mediante a todos os privilégios e desprivilégios da vida, não é isso que eu estou ponderando, mas empoderar é muito importante. Muito bom. Se dar conta que você consegue andar com as próprias pernas. Exatamente. Cara, isso é muito legal. É muito legal porque existe uma solução. E a solução... Se a gente parar para pensar, e agora já indo para o passado, no passado as pessoas elas empreendiam. O natural era empreender, o natural era você criar sua própria galinha, seu próprio porquinho, sua própria vaquinha, tirar o leite, fazer queijo, trocar esse queijo por um saco de arroz com alguém que produzia arroz, um saquinho de feijão com alguém que produzia feijão. Escambo, né? Escambo, exatamente. E
E aí, ao partir da evolução da humanidade, a gente vai vendo que as pessoas elas deixam de se preocupar em produzir para alguém que vai dar um retorno financeiro para que ela possa sobreviver. E aí a gente vê um afunilamento de pessoas trabalhando para outras pessoas e hoje a gente já vê que começa a se abrir, porque a automação agora está substituindo as pessoas. E essas pessoas precisam dar um jeito de voltar a fazer alguma coisa. Não essas pessoas, mas enfim, a humanidade precisa voltar a empreender de novo. Na prática é isso. Eu acredito que cada vez mais o empreendedorismo vai se tornar algo que é necessário para todo mundo. É um processo convergente e divergente o tempo todo, né? Não é linear. A gente está sempre aprendendo, construindo, desconstruindo. Nessa construção e desconstrução, a gente vai descobrindo novas formas mais sustentáveis, mais sadias, mais positivas também de se viver. Muito bom. Gente, muito bom. A gente normalmente busca fazer os nossos episódios com 1 hora. A gente ficou 1h33 já até agora conversando. Está muito legal. Mas a gente pode ir encerrando por aqui no nosso 4º episódio do Disruptivo Podcast. Jô, muito, muito, muito obrigado por você ter vindo até aqui, ter parado seu tempo, ter dedicado a energia a compartilhar com todo mundo. E eu queria abrir para você compartilhar qualquer coisa, o que você tiver desejo, enfim, seus contatos, como as pessoas podem te encontrar, quem desejar se tornar voluntário, o que faz. Bom, primeiro, obrigada por essa oportunidade. Fiquei muito feliz de estar aqui. Para mim é fundamental hoje em dia falar sobre voluntariado consciente. Eu sei que eu bato muito nessa tecla, às vezes até um pouco repetitivo e chato, mas o meu grande objetivo, a minha luta hoje de vida é tornar os projetos sociais, as ações sociais cada vez mais eficazes em benefício de um mundo melhor. Então, quem quiser saber mais informações sobre voluntariado consciente, pode me procurar através do Instagram, que o Gabriel já divulgou aqui, depois a gente coloca de novo, através da Caribo, que é a minha consultoria. E em breve vai ter um livro para compartilhar todas essas informações que eu falei aqui sobre o voluntariado em mais de 10 países, aspectos culturais, erros e acertos. E a gente já pode divulgar o nome do livro? Ainda não. Ainda não! Então fica de olho, porque quando a gente puder compartilhar, a gente pode, se você estiver no YouTube, deixar um post, um comentário fixado com o nome do livro, com os links. E, inclusive, isso é muito legal. Já está em transição aqui. Eu vou deixar Instagram, o link do seu site, da empresa e todos os links de livro e tudo mais que for sendo disponibilizado com o tempo. Já na descrição e qualquer coisa a gente deixa em algum comentário fixado. É isso, Luana Casola, alguma consideração final? João, muito legal, fico muito agradecida por ter você aqui. Você é uma pessoa de luz que tem muito a contribuir, que está aí sempre trabalhando para propagar e aumentar a luz das pessoas. Eu acho que esse está muito alinhado ao objetivo do nosso podcast. Que bom. E eu acredito que a gente conseguiu compilar várias ideias e várias experiências e várias histórias aqui. Com certeza absoluta, se a gente quisesse, a gente poderia passar um dia inteiro contando histórias aqui, porque a gente sabe de muitas histórias que você viveu. E quem sabe a gente não faz um episódio 2. Bora lá, tô dentro. Compartilhando mais histórias. Então é isso. Valeu para você que está assistindo a gente, para você que está ouvindo. Muito obrigado. Se puder, compartilha, clica em todos os sinos e se inscreva-se no YouTube, principalmente, que é onde a gente transmite em vídeo. É isso. Algo mais para compartilhar? Instagram, @luanas. Meu Instagram, não siga, é luanazz. Não siga, isso eu não contei para vocês ainda. Estou boicotando o monopólio Mark Zuckerberg, porque ele está me boicotando, bloqueando Facebook, já fez várias coisas. Não me siga no Instagram, não procura. Pode procurar lá por @luanazz e também o Instagram da Joana, que é JGAMILLSHEG. JGAMILLSCHEG. JGA. Não, é J. Digita qualquer coisa lá no Instagram, assim, com o dedo meio bêbado, que você vai achar. Isso, mas se procurar por Joana. JGAMILLSHEG. Pode procurar por Caribo, que você vai me achar. Caribo com K. Caribo com K. Caribo com K, procura lá no Instagram e a gente se encontra no próximo episódio. Valeu, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.